Vai se chegando aí na presença do Papai. Mais uma noite para nós nos derramarmos da presença dEle. Oh, Ele é bom, o amor dEle dura para sempre. O Senhor nos sustentou até o dia de hoje. O Senhor proveu para nós porque Ele é bom. O Senhor proveu para nós porque Ele é misericordioso. Ele é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Então aí na sua casa vai rendendo louvores ao Senhor, vai adorando a Ele, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que habita no meio dos louvores. Deixe essa atmosfera de louvor invadir a tua casa, invadir a tua vida. Ou atrai a presença do Pai para a tua casa, atraia, peça para Ele: Papai, eu quero a tua presença. Eu quero essa atmosfera, Senhor, no céu, onde os anjos cantam santo. Eu quero essa atmosfera, Senhor Deus, que tem no céu. Que os anjos celebram a tua grandeza. Que os anjos celebram quem tu és, Papai. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Nós te chamamos, nós te clamamos, Senhor. Vem sobre nós, Papai. Vem sobre nós, Senhor. Nós somos a tua habitação, Papai. Nós somos, Senhor, o teu templo, Senhor. O teu templo. Oh, nós chamamos por ti, Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Nós cantamos, Senhor, vem. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Jesus. Ah, Senhor. Às vezes tem sido tão difícil, Senhor, manter a nossa fé. Às vezes tem sido tão difícil, Jesus. Está longe, Senhor. Está longe, Senhor, disso que nós chamamos de igreja na tua casa, Pai. Às vezes é tão complicado para nós, como seres humanos, Senhor, manter a nossa fé, papai, quando nós não estamos juntos, Jesus. Como é difícil, Senhor, às vezes orar em casa se nós estamos sozinhos, Pai. Mas nós cremos, Senhor, que o controle está nas tuas mãos. Nós cremos, Jesus, que a tua palavra ela não volta vazia, Pai. E tudo que o Senhor diz ao nosso respeito, tudo que o Senhor diz sobre a tua igreja, papai, vai se cumprir. Tudo que o Senhor tem dito, Senhor, sobre provisão, sobre manifestação da sua glória na nossa casa, vai se cumprir, Pai, porque a tua palavra ela se mantém fiel. Tudo passa, mas Ele é fiel. Oh, as palavras desse mundo podem passar, mas o Senhor se mantém fiel. E a igreja do Senhor não se calou. E a igreja do Senhor não se calou. E as portas do inferno ainda estão derrubadas. E as portas do inferno vão continuar como estão. Porque a igreja não se cala. Até a vinda do Senhor nós vamos celebrar aquele que vive. Até a vinda do Senhor nós vamos nos alegrar porque Ele vive. Oh, aleluia. Oh, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de
esse nome é mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia, papai. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. E o amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior do que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh. Oh, esse nome, é nesse nome que tem todo o poder, no céu e na terra, e debaixo da terra. Nesse nome há o poder, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Oh. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior do que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Romanos fala que a criação espera a manifestação dos filhos. Como igreja, como filho do Senhor, se manifesta a Ele. Se manifesta a Ele. Como filho do Senhor, se manifesta a Ele. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
Glórias a Ti, Jesus. Nós declaramos que não há outro nome além do Seu, Pai. Não há outro nome, Senhor, ao qual importa que sejamos salvos. Nome, Senhor, que toda língua confessará. Nome pelo qual todo joelho se dobrará. Oh, Senhor, nós nessa noite nos unimos, Pai, com cada pessoa, Senhor, que está conectada conosco, para declarar que o Senhor reina, Pai. O Senhor reina, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem, Pai, feito pelo Teu povo. Por isso, Senhor, que possamos unir, Pai, unir nossa fé, nós que estamos conectados, nós que estamos aqui presentes, abençoa-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, celebrar, Pai, a Tua presença. Tu és o Todo-Poderoso, Papai. Nós Te amamos, Jesus, Te glorificamos. Entre em cada casa, Senhor, abençoa cada casa, Pai. Abençoa cada lar, cada família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que cada um agora, Pai, possa receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, você que está aqui junto conosco, né? Deus abençoe você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, né, por esse canal no Facebook. Eu creio muito que Deus tem algo para falar com você, como usou a cada um dos músicos aqui, né, para que você pudesse se conectar em louvor, em adoração, que eu possa ser um tradutor para você nessa noite, né? Assim como tem alguém que precisa traduzir do inglês para o português, do espanhol para o português, que eu seja alguém que venha traduzir alguma linguagem do céu, do reino, para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Enquanto vamos nos acomodando aí pela palavra, use esse momento missionário aí, né? Eu sei que eu vi já muita gente marcando, né, chamando amigos, convidando pessoas para assistir juntos. Então, use esse tempo, use esse momento aí como um momento missionário, né? Marque alguém, marque um amigo, né? Convida ele para assistir aí, né, esse culto, né? Compartilhar essa palavra com ele. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, gente. Sempre maravilhoso louvar o Senhor junto com vocês. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Tô isso aqui para fazer um culto clandestino, em algum lugar para chamar todo mundo. Ó, isso aqui, ó. Na roça. Lá em São José do Alegre não está proibido, em Piranguinho não está proibido. Nós vamos ter que arrumar um lugar, Rogério, né? Vê aí para nós aí, em Piranguinho pode ter culto. Só não pode ir criança menos de 12 e acima de 60, né? Mas São Lourenço pode ter culto, né? Santa Rita, Pouso Alegre pode ter culto. Nossos irmãos de Pouso Alegre, se estiver conectado com a gente, arruma um lugar aí para a gente ir todo mundo aí, aglomerar, juntar, dar uns glória a Deus junto aí. Amém? Graças a Deus. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Queridos, olha que palavra forte. Olha que coisa tremenda. Algumas Bíblias têm um título aí, eu não sei se a Bíblia que está acompanhando aí, né, não deve ser no celular agora, porque você está usando o celular para assistir a gente, né? A não sei que tem mais celular aí envolvido, mas se você olhar, tem um título aí em cima. Algumas Bíblias está, como a minha aqui, que é a ACF, né, está escrito a loucura de confiar no homem. O título muda muito porque não tem nos textos originais, né? Eu já expliquei isso, tal, você já sabe também, então isso aí vai da interpretação.
Mas algumas Bíblias está assim, a loucura de confiar no Egito, né? A chamada de não confiar em Deus, né? Aqui está a loucura de confiar no homem. E o profeta ele começa com essa frase aqui forte: ai, ai. É uma expressão de pavor. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, os seus cavalos, carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Versículo 5 diz assim: como as aves voam, e assim protegem os seus filhos com suas asas, o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, e livrará, e poupará, e salvará. Aleluia. Queridos, até aí. Queridos, eu recebi uma palavra do Senhor nessa tarde, né? E eu tenho certeza que tem algo poderoso para o nosso coração. Porque muitas vezes nós usamos alguns recursos que nós temos para não dependermos de Deus. E não é intencional isso. Não é assim, eu não quero depender de Deus. Não, não é isso não. Você vai entender aqui comigo nessa palavra hoje, que muitas vezes nós usamos os recursos que nós temos com a finalidade de nós fazermos alguma coisa por nós mesmos, ou confiar nos recursos que nós temos externos ou internos, mas com isso a gente começa a se distanciar daquilo que se chama dependência de Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser desatado. Eu gosto de desatar pessoas na mentalidade, na atitude. Eu não tenho um ministério que forma pessoas dependentes de um líder. Eu tenho um ministério que eu acredito que eu fui chamado para desatar pessoas a buscarem a Deus, a servirem a Deus, a ter uma realidade de verdade com Deus. Amém, isso é poderoso. Só que o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, os recursos que muitas vezes nós geramos, que nós construímos, podem muitas vezes nos afastar da dependência de Deus. São coisas boas, são coisas lícitas, são recursos bons, mas tiram o nosso foco da dependência de Deus. Tiram o nosso foco da dependência de Deus. Esses recursos, eles podem se tornar nossa fonte de refúgio. Né? O título dessa minha mensagem hoje é Fonte de Refúgio é o Senhor. Mas muitas vezes os nossos recursos, os recursos que nós construímos, o que acontece? Eles se tornam fonte do nosso socorro, fonte do nosso refúgio. E é por isso que o profeta começa falando aqui em Isaías: ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro. Como que pode, queridos? Sabe, uma situação dessa, ele está chamando a atenção do povo de Deus, que foi livre do Egito, que foi liberto do Egito, da escravidão, e agora eles estão descendo para procurar socorro no Egito. E por que eles fazem isso? Veja só uma coisa interessante, e uma exposição dos recursos que o Egito tinha na época, que o Egito, vocês sabem que tudo isso aqui, muito antes de tudo isso, José foi um ícone no Egito, onde ele trabalhou aqueles 7 anos de vacas gordas, de espigas grandes, né, que seriam 7 anos de fartura. Ele trabalhou bem trabalhado 7 anos de fartura, porque veio depois 7 anos de vacas magras, foi 7 anos de recursos escassos, foi uma crise.
Mas no Egito não faltou nada. O Egito era poderoso, o Egito estava rico, o Egito estava abastado, o Egito tinha muitos escravos, o Egito construiu um império. Então o Egito acabou se tornando um referencial para aquela época. Um referencial de socorro, porque as pessoas iam lá, compravam alimento. Eu não sei se você sabe, mas depois, outro dia a gente fala sobre isso. Mas a questão é o seguinte, o faraó, através de José, dava semente para eles plantavam as sementes, pagavam 2 dízimas para o faraó, dava 20% para o faraó e ficava com 80% para eles. E eles estavam felizes. E disso que ficava para eles, eles tiravam para continuar plantando, semeando, expandindo. Então, o Egito, ele se tornou um referencial naquela época. E aqui o profeta está chamando atenção, por quê? Porque ele está falando de um povo confiado. Olha só que 3 coisas interessantes fala aqui, logo no versículo 1. As pessoas buscam recursos, refúgio no Egito, por quê? Porque eles se estribam em cavalos. Eles se estribam em cavalos, ou seja, isso fala de confiança, deles estar firmes ali. Mas o Salmo 20 fala que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor, aleluia, amém? Agora veja, eles estão falando aqui de pessoas autoconfiantes, que se estribavam em cavalos, pessoas que confiavam nos carros, por quê? Porque eram muitos carros, e que confiavam nos cavaleiros, por quê? Porque eram muito fortes, e algumas traduções com a minha, poderosíssimos. Então eles confiavam naqueles que se estribavam em seus cavalos, eles confiavam nos carros de guerra, que eram muitos, e eles confiavam nos cavaleiros, que eram muito fortes e poderosos. Quantas vezes esses recursos naturais, eles se tornam para nós uma fonte de inspiração, para nós construirmos os nossos pontos de refúgio, nosso lugar de socorro. Mas isso tudo nos afasta, eu estou repetindo aqui, nos afasta da dependência de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está aqui no culto, você que está aí me assistindo, quais são as fontes de socorro que você pode estar construindo nesse tempo de crise na sua vida? Quais são suas fontes de socorro? No caso do Egito, eles se estribavam em seus cavalos, eles tinham carros muito poderosos, eles tinham cavaleiros muito fortes, poderosíssimos, eram recursos naturais. E para nós, o que nós temos gerados de recursos naturais que nos afasta da dependência de Deus? As nossas habilidades? Não, eu sou muito habilidoso nisso, eu estou sendo bastante criativo, nada contra isso. Eu estou falando para você que são coisas lícitas. Mas você precisa entender que mesmo tendo tudo isso, a nossa única fonte de refúgio e socorro é o Senhor. Qual que é a sua fonte de refúgio? Suas habilidades, que são bem desenvolvidas, uma posição social, onde você tem conexões com pessoas que você pode pedir uma ajuda, um socorro e vai ficar tudo bem. Você tem uma boa quantidade de recursos naturais, como dinheiro, né? Um bom network, uma boa estrutura. Não, eu tenho uma boa estrutura aqui, então vai ficar tudo bem. Eu tenho pessoas, eu tenho conexões aqui, eu tenho um dinheiro reservado, eu tenho tudo isso são coisas importantes, irmãos. Eu não estou falando que não era errado o Egito ter soldados, não era errado o Egito ter carros de guerra, não era errado o Egito ter cavaleiros poderosos. O que era errado era as pessoas irem até o Egito, pedir socorro no Egito e não confiar no Senhor. Não é errado você ter recursos, não é errado você ter estrutura, não é errado você ter habilidade, mas você tem que saber que mesmo diante de todas essas coisas que o Senhor tem te abençoado, nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle. Porque muitas vezes essas estruturas vão nos mostrar que nós temos uma segurança, uma confiança. Não, vai ficar tudo bem, comigo vai ficar tudo bem e tal. E vai ficar tudo bem mesmo. Mas entenda, não é por causa dos recursos naturais, é por causa dos recursos sobrenaturais. Deus é o nosso provedor. Aí o versículo 3 fala assim, porque os egípcios são homens e não Deus. E os seus cavalos são carne e não espírito.
O profeta está fazendo um paralelo entre coisas espirituais e coisas naturais. Ele está chamando a atenção para o povo, e que mais uma vez eu ensino, é para o povo de Deus que ele está falando. É conosco que a Bíblia está falando hoje. Que nós temos que entender que os recursos naturais são importantes, mas nós precisamos depender dos recursos sobrenaturais. São das coisas espirituais. Os egípcios são homens, não é Deus. Os cavalos são carnes, é natural, não são espírito. Ou seja, ele está fazendo esse paralelo entre coisas naturais e coisas espirituais. E aqui eu vejo duas coisas importantes, querido. Duas coisas importantes que muitas vezes nos faz confiar na nossa estrutura. Então preste atenção aqui, porque se tiver a ver com você, você vai desmontar essa estrutura hoje. Se não tiver sendo com você essa palavra, você vai estar, como se diz, se prevenindo de uma coisa, né? Porque às vezes a palavra é curativa, às vezes é corretiva, ou às vezes ela é preventiva. Então, se for preventiva essa palavra, fique atento. Mas se for para corrigir, consertar, vamos fazer isso hoje. Porque tem duas coisas importantes aqui que nós vemos neste texto, e que às vezes pode ser, na nossa vida, fonte de refúgio. Recursos e posição. Recursos e posição. Por que esse povo descia para o Egito? Porque lá tinha recursos e eles tinham uma posição. Porque será que nós podemos ter outras fontes de refúgio que se tornam às vezes até fontes de idolatria na nossa vida? Em alguns casos não tão assim, mas muitas vezes pode se tornar uma fonte de idolatria, de refúgio para nós. O que pode se tornar isso? Recursos e posição. O que é recursos? Dinheiro, conexões, habilidades. Não, eu sei fazer, eu vou sair bem dessa, eu vou dar a volta por cima. Amém, vai mesmo. Mas porque o Senhor tem nos ajudado. Recursos. Eu tenho tudo que eu preciso aqui, está tudo bem. Outra coisa, posição. O que é posição? É o título, é o cargo, é a blindagem que eu tenho, é o status, é a minha posição social. Queridos, muitas vezes essas coisas precisam, essa estrutura que nós montamos precisa cair por terra. Porque às vezes nós montamos estrutura no natural, onde a gente sabe que a gente precisa de uma proteção. Então, eu preciso ter ali meus recursos, eu preciso ter minhas conexões, eu preciso ter pessoas com quem eu posso pedir socorro. Ok, mais uma vez eu digo que tudo isso é lícito. Mas tudo isso precisa cair de joelho quando você olha para o céu e fala: Senhor, independente de tudo que eu tenho, independente de tudo que eu sou, independente das minhas conexões, dos meus recursos, da minha posição, dos meus títulos, eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Tudo isso é bom, mas não pode se tornar uma fonte de refúgio para nós. Meu título, minha posição, meu cargo. Não, meus recursos, meu dinheiro. Então, muitas vezes nós estamos construindo esses recursos, meu irmão, e vamos construindo recursos naturais, e vamos construindo para nós recursos naturais, e isso nos afasta da dependência de Deus. Eu não estou falando que você não pode ter, não estou falando que você não pode ter uma poupança, por Deus, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em não confiar nessas coisas. Porque o profeta está falando aqui, olha, tem gente indo para o Egito, por quê? Porque lá tem carro poderoso. Estão indo para o Egito por quê? Porque lá tem cavaleiros poderosos. Está indo para o Egito por quê? Porque lá tem recurso. Porque lá tem posição. Obrigado, Paulinho. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas estavam indo para o Egito porque tinha uma estrutura. E eles estavam esquecendo que eles precisavam ser totalmente dependentes de Deus. Nós estamos vivendo uma crise. E muito mais do que uma crise na saúde, queridos, isso é uma crise política. Eu não quero afrontar nenhuma ideologia aqui, eu não quero afrontar você aí, mas a crise é política, o negócio é político. Sabe? E nós temos que ficar aqui.
Alguns levando do jeito que dá, outros colocando toda sua raiva nas redes sociais, no Facebook, outros discutindo com os amigos, perdendo a amizade, e quem mais sofre somos nós que estamos aqui. Mas olha aqui, mesmo diante dessa crise, desse momento, tudo isso vai passar. Sabe por quê? Porque nós estamos recebendo uma palavra de Deus que nos faz conectar com as coisas espirituais e não com as coisas naturais. Mesmo que tudo desmoronar, nós temos um Deus que vive, reina e cuida de cada um de nós. Mesmo que tudo caia ao nosso redor, mesmo que tudo venha se abalar. Tem um salmo que fala, mesmo que o céu se abale, a terra se estremeça, mesmo que tudo se torne um caos novamente, todavia nós confiamos no Senhor, a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte da nossa salvação, Ele é a fonte do nosso refúgio. Então vamos esquecer recursos, vamos esquecer posição. Mas egípcios são homens e não Deus. Egípcios são homens e não Deus. Cavalos são carne e não espírito. Carros são ferro e não algo que nós possamos usar na batalha espiritual. Não as armas que nós precisamos. Então nós vamos hoje, sabe, queridos, aprender que vamos usar muito mais as armas que nós temos em Deus, poderosa em Deus, para destruir fortalezas, para quebrar os sofismas, para nos colocar de novo em pé. Aleluia, aleluia. É assim, querido, porque muitas vezes esses recursos naturais, como o profeta está chamando a atenção do povo, sabe, eles nos afastam do principal, que é a presença de Deus, a presença de Deus. Sabe, deixa eu ler um texto com você, está em Êxodo, capítulo 12, versículo 35, vou achar rapidinho aqui, Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36. Olha só. Era o momento que eles iam sair do Egito. Sair do Egito. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. Olha o 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam tudo o que pediam, e despojaram os egípcios. Quando eles estavam saindo do Egito, eles foram e pediram ouro, pediram prata, roupas. E aí Deus deu graça aos olhos deles, diante dos egípcios, e os egípcios deram tudo para eles, ouro, prata, roupas, eles despojaram os egípcios. O que tinha de errado nisso? Nada. Foram muitos anos de trabalho escravo, eles estão aqui recebendo o fundo de garantia deles, eles estão aqui recebendo o seguro-desemprego deles. Eles estão aqui pegando recursos, meu irmão, e Deus se fez favorável a eles. Eles tinham aqui recurso e posição, mas sabe qual é o problema? Eles confiaram tanto nesses recursos, que esses recursos de prata e ouro, se tornou depois para eles um bezerro de ouro, que os afastou da presença de Deus, porque agora os recursos de ouro que eles tinham, se tornou um bezerro, e ali eles disseram, vamos fazer um Deus, que vá à nossa frente, e eles estavam ali substituindo os recursos pela presença de Deus. É terrível. Quais são os bezerros de ouro que, sem saber, inconscientemente, nós estamos formando nesse tempo? Quais são os bezerros de ouro que nós estamos fabricando com os recursos que Deus tem nos dado? Porque se nós estivermos confiando tanto nos recursos que temos, nas coisas que temos, e não estamos nos tornando dependentes totalmente de Deus, meu irmão, está tudo errado. Isso pode se tornar um bezerro de ouro lá na frente, mas Deus nos ama tanto, assim como amava o povo, porque esse bezerro foi parar no fogo, Deus fez cinza dele, e tudo que é bezerro de ouro que tiver na nossa vida vai virar cinza em nome do Senhor Jesus. Não permita que o seu recurso e a sua posição se torne mais importante do que a presença de Deus. Os recursos dele, a posição que Arão tinha, fez um bezerro de ouro e afastou a presença de Deus. Inclusive, foi a primeira vez que Deus vai e fala com Moisés, Moisés, desce lá, porque o seu povo, Deus já se sentiu aqui rejeitado.
Deus falou para Moisés: o seu povo se desviou. Então, queridos, cuidado, não permita que os seus recursos se tornem sua fonte de refúgio. Não permita que a sua posição se torne sua fonte de refúgio. Lembre-se que o único que é fonte de refúgio na sua vida é o Senhor. E eu vou estar terminando já, mas veja qual que é a intenção de Deus. Porque você precisa pegar essa conclusão aqui, para você saber qual que era ali a intenção de Deus nessa situação. Versículo 5, eu mudei aqui e não voltei. Isaías, capítulo 31, versículo 5. Como as aves, eu vou ler aqui como o significado da palavra. Olha só, como as aves protegem com suas asas os seus filhotes. É isso que a Bíblia está dizendo. Como as aves protegem com suas asas os seus filhotes, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Queridos, olha o final do versículo. E a protegerá, e a livrará, e a poupará, e a salvará. Vai acontecer 4 coisas quando nós deixarmos de confiar na fonte, nas fontes naturais. Nas fontes naturais. Assim, para ser um pouco mais específico, seu trabalho. Deus te abençoou com o seu trabalho. O seu trabalho é uma fonte, mas entenda, seu trabalho é uma fonte natural, porque a fonte espiritual que nutre, que abençoa, que prospera é o Senhor. Aquilo, a sua casa, sabe, é uma fonte de bênção para você proteger a sua família, mas a proteção espiritual quem dá é o Senhor. Então nós precisamos, caminhar nisso, porque olhando aqui para essa intenção de Deus, Deus quer que Ele seja a fonte do nosso refúgio. Quando eu estou na maior necessidade, quando eu estou no maior desespero, seja ele qual for, porque às vezes o desespero é financeiro, às vezes o desespero é emocional, é uma depressão, uma tristeza, às vezes o desespero é uma vontade, um desejo, é um pecado, eu não sei o que é, mas às vezes aquele desespero quando vem, querido, Deus quer que Ele seja a fonte do nosso refúgio. Eu não sei como que você está agora aí na sua casa, ou você que está aqui na igreja, eu não sei como que você está aí, mas eu sei de uma coisa, você não pode descer no Egito, você não pode buscar os recursos naturais, confiando nos recursos naturais, você precisa confiar no recurso espiritual, você precisa confiar na fonte do nosso refúgio, que é o Senhor Deus, porque Ele fala o seguinte: assim como uma ave protege os seus com suas asas, Deus quer proteger Jerusalém. Então Jerusalém está falando com a gente. Entenda aqui na hermenêutica da palavra, entenda aqui na interpretação, na revelação da palavra. Assim como Deus protege com as suas asas assim como as aves protegem com as suas asas os seus filhotes, Deus quer proteger também o seu povo. E aí fala assim: e Deus protegerá, livrará, poupará e salvará. Eu quero encerrar com isso. O que é proteger? Quando a fonte do nosso refúgio é o Senhor, a primeira coisa que Ele vai fazer, segundo esse texto que lemos, quando a sua fonte de refúgio é o Senhor, a primeira coisa que Ele faz com você é te proteger. E o que é proteger? A palavra proteger aqui no hebraico é magem. Magem significa escudo, proteção segura, segurança, aquilo que traz confiança. Essa palavra magem, que é proteção, que é escudo, ela é muito usada por Davi em vários salmos, onde ele fala: o Senhor é o meu escudo. A palavra ali é magem, significa segurança,
proteção segura. Meu querido, que o Senhor te proteja e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor seja a fonte de proteção para a sua vida. Se você tem Ele como fonte de refúgio, então a primeira coisa que Ele vai ser para você, proteção. Ele vai te proteger, Ele vai proteger dos principados e potestades, Ele vai proteger dos dardos do maligno, das setas do diabo, das setas do Satanás, da seta que voa ao meio-dia, que voa à noite, da praga, do terror noturno, da mortandade. O Senhor protegerá você, se você entender que Ele é a fonte do seu refúgio. Proteção, magem, significa escudo, pode vir o que for, mas Ele é o escudo e broquel, Ele é escudo para aqueles que nele confiam. Vários salmos falam dessa palavra. Eu não tenho tempo aqui de ficar citando vários salmos, porque de repente você já tem tanta coisa para fazer aí em casa, mas receba essa palavra. Se o Senhor é sua fonte de refúgio, primeira coisa que Ele é para você, protetor. Ele vai te proteger. Proteger como? Como uma ave protege os seus. Ele mesmo fala, Israel. Jesus, ele cita isso, ele cita uma palavra profética do Antigo Testamento, falando, Israel, Jerusalém, como uma galinha juntava os seus pintinhos, eu queria te proteger, e o brado do Senhor é esse até agora. Ele quer ser nossa proteção, então deixa Ele ser sua fonte de refúgio, e Ele vai dizer para você, eu sou um escudo na sua frente, aleluia, proteção. Aleluia. Aí no versículo 5 ele continua falando, além dele ser o nosso protetor, a segunda coisa que ele vai fazer é livrar, livramento. Ah, meu irmão, que coisa poderosa, que coisa poderosa. Ele nos protege. Então mesmo em situações adversas, Ele nos protege. Ele protege para depois fazer o quê? Para nos dar livramento. Essa palavra no hebraico, eu tive cuidado de pesquisar palavra por palavra hoje. Palavra por palavra. Eu fui lá, peguei meus livros, peguei a Bíblia do hebraico, juntei tudo, pesquisei e anotei para sintetizar aqui para você o que é livramento. Inclusive, na oração que Jesus fez com seus discípulos, e livra-nos do mal, essa palavra nos dá livramento, porque ele orava em hebraico com seus discípulos. Você não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas ele conversava em hebraico, foi só escrito em grego. Mas a língua dele era hebraico e aramaico com seus discípulos. E quando ele usa essa palavra é shalatz. Shalatz significa ação de livrar, soltar com força, libertar o que estava preso e retido, resgatar aquele que estava oprimido, trazer libertação, pôr em liberdade, aleluia, shalatz sobre a sua vida. Se o Senhor é sua fonte de refúgio, Ele é proteção e é também livramento. E o que é livramento? É ação de livrar, ação de libertar, é pôr em liberdade o preso, é soltar aquele que estava oprimido, é libertar o que estava amarrado e retido, é resgatar, aleluia. O Senhor é o nosso resgatador. Querido, tinha tanta coisa para falar sobre isso aqui, porque na Bíblia fala do resgatador de sangue, aquele que vinha e resgatava alguém da família. Somente um resgatador de sangue podia ir lá e resgatar alguém da família. Não podia ser qualquer pessoa, mas tinha que ser alguém do sangue. Aí vem Jesus e derrama o sangue dele e nos mostra que ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele era unigênito do Pai, mas depois ele ressuscita como primogênito de muitos irmãos, onde ele, com seu sangue, não é o sangue de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Somos ligados com ele, o Pai e o Filho, e nós, ligados pelo Espírito Santo, somos família, e através do sangue dele derramado, nós somos libertos. Livramento. Ele te livra do mal, Ele te livra do maligno, Ele te livra de peste, Ele te livra de tudo, meu irmão, que te oprime. Mas deixa Ele ser sua fonte de refúgio. Não vá para os recursos naturais, não vá para os recursos do Egito, deixa Ele ser sua fonte de refúgio. A terceira coisa que fala no texto ali é: Ele poupará. Poupará. O que é poupar? Do hebraico, shizar.
Xar significa se compadecer, proteger, dar refúgio, poupar. Ah, meu irmão, tem coisa que você não está nem vendo e Deus está poupando você. Tem coisa que você está andando na rua, você nem viu e Deus poupou você. Ele se compadeceu de você, aleluia. Ele usou de misericórdia, ele usou de compaixão. O que é poupar? Usar de misericórdia, usar de compaixão. Era aquele dia que o inimigo preparou tudo. O inimigo não dorme, né? Ele não dormiu à noite, ele armou a armadilha, ele fez tudo certinho. Ele preparou a cama, ele preparou tudo e falou assim: hoje eu vou matar esse filho de Deus. O que ele não contava é que o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor nos dá livramento e que o Senhor nos poupa de tudo, queridos, que tá, sabe, ele se compadece. E às vezes nós andamos acusados em nossa consciência, nós andamos debaixo de acusação, de condenação, porque o pecado nos acusa, e aí a gente falha, a gente peca, a gente faz coisas que desagradam a Deus, e a gente fica todo cabisbaixo, e a gente sai andando para a rua e fica com medo, fala: agora o inimigo acaba comigo mesmo, porque eu dei brecha, agora o inimigo acaba comigo mesmo, porque eu dei espaço, agora o inimigo vai me destruir mesmo. Sabe o que o inimigo não contava? Que o Senhor está poupando você, Ele se compadece de você, Ele olha para a sua situação, para o seu estado de fraqueza, e Ele diga: você é fraco, eu sou forte em você. Aleluia, aleluia. Ele nos poupará, Xar. Ele nos dará refúgio. Refúgio. Meu irmão, na Bíblia fala das cidades refúgio. As cidades refúgio eram os lugares onde as pessoas que muitas vezes eram condenadas pela lei, e até mesmo pela lei oral, porque teve muito tempo que a lei não era escrita, a lei foi sendo passada de boca em boca, e aumentaram muitas leis, e foi um negócio, e de repente alguém que, se alguém simplesmente testemunhasse, falasse assim: ó, essa pessoa aí adulterou, essa pessoa aí se prostituiu, essa pessoa podia ser morta apenas pelo testemunho de uma ou duas pessoas. Mas para não ter injustiça, essa pessoa corria para cidades refúgio, para que ali um sacerdote, um juiz pudesse julgar a causa dela. Se a cidade refúgio estivesse longe, ela corria para o tabernáculo. Na época do tabernáculo, tinha um chifre na ponta do altar. E aquele chifre na ponta do altar era como uma embaixada do céu, era um lugar de refúgio, porque se alguém fosse acusado injustamente e o pessoal quisesse apedrejá-lo, ele correria até o altar do sacrifício, e ele seguraria na ponta do chifre do altar. Ali ninguém poderia tocar na vida dele, ninguém podia matar ele, ninguém podia fazer nada contra ele. Ele ia poder admitir sua culpa, mas teria um justo julgamento. Eu quero dizer para você que, querido, aquilo que nos condenava não nos condena mais. Aquilo que nos oprimia não nos oprime mais. Jesus pagou o preço de toda acusação do diabo, de todo pecado contra nós. Hoje nós temos um refúgio. Ele se compadeceu de nós. Aleluia. E a última coisa que a palavra fala: Ele protegerá, Ele livrará, Ele poupará, e o último, e Ele salvará. Salvação. Essa palavra já está muito bem trabalhada no seu coração. Você sabe que a palavra salvação vem do hebraico Yeshua. Jesus é a fonte da nossa salvação. Quando Deus olhou para a humanidade e viu o caminho, e viu a nossa falta de condição de arrependimento, nossa falta de condição de andar em santidade, Ele nos envia a salvação, Jesus Cristo, e Ele veio para salvar o mundo da justiça que tinha que vir sobre nós, do juízo que tinha que vir sobre nós, do pecado que tinha que vir sobre nós. Ele veio e pagou a conta, Ele é a nossa salvação. Eu quero dizer para você
que talvez você esteja nos ouvindo aqui, ou alguém compartilhou esse vídeo e você nem vai na igreja, ou está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, porque a próxima palavra, depois de salvar aqui, se você pegar Isaías 31:6, fala convertei-vos. Então você entenda uma coisa, Ele é a fonte da nossa salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Entregue sua vida para Ele, deixa Ele ser a fonte de refúgio para você, porque quando Ele for a fonte de refúgio para você, você não vai querer mais as coisas naturais, os recursos naturais, você vai querer que Ele seja a fonte de todo o recurso que vem do céu para você. Então Ele trará para você proteção, livramento, Ele vai te poupar e Ele vai te salvar. E não vai salvar só você, Ele salvará você e toda a sua casa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro isso sobre a sua vida para eu orar por você. Pessoal do louvor, pode subir lá. Eu vou orar por você, para que você entenda, meu irmão, assim, eu sei que você já tinha isso no seu coração. Sabe, você não estava olhando, sabe, com confiança para os recursos naturais, mas muitas vezes esses recursos naturais nos afastam do lugar da dependência de Deus. Nossas habilidades nos afastam do lugar da dependência de Deus. Os recursos que nós temos no bolso, opa, tem um dinheiro, está tudo seguro, nos afasta desse lugar de dependência de Deus. Não que você não possa ter, você vai ter muitos recursos, você vai ter posição, você vai ter tudo isso. Mas, meu irmão, que a sua única fonte de refúgio, de socorro, seja o Senhor poderoso. Eu quero orar aqui nessa noite, para que Ele traga para a sua vida proteção, livramento, refúgio, né, que é poupar, que Ele te poupe, e que Ele traga salvação para a sua casa em nome de Jesus. Papai, eu não sei, Pai, o que as pessoas estão passando, Senhor. Eu não sei o que as pessoas dessa igreja estão passando. Eu não sei o que os irmãos dessa igreja estão passando. Mas muitas vezes eu sei, Pai, que os recursos, eles podem faltar. Ou os recursos, Pai, podem estar em abundância. E, Pai, sem querer, nós vamos nos afastando do Senhor, a fonte de águas vivas. Sem querer, Pai, nós vamos nos afastando, Pai, da Tua presença, porque estamos confiando nos recursos que temos. Nós mesmos criamos as nossas fontes de refúgio. Nós mesmos criamos as nossas fontes de socorro. Nós mesmos, Senhor, criamos coisas nas quais nós podemos confiar. Nós construímos fontes de refúgio. Muitas vezes querendo proteger a família, querendo proteger os filhos, querendo proteger os negócios, querendo proteger o ministério, querendo nos proteger. Nós construímos, Pai, fontes de refúgio. Nós construímos, Pai, coisas, lugares, pessoas, estruturas que vão nos dar um conforto e uma segurança. Mas nós estamos entendendo nessa noite, Pai, que Tu és a nossa única fonte, Pai. Que mesmo que tudo isso seja lícito, que não venhamos a confiar nessas coisas, Pai. Que possamos confiar no Senhor, a fonte da nossa salvação, o nosso refúgio. Porque nós, Pai, quando formarmos em Ti, Pai, essa confiança de que Tu és a nossa fonte de refúgio, o Senhor nos dará proteção, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos poupar e o Senhor vai nos salvar. Oh, Pai, que isso seja uma verdade na nossa vida. Nos proteja, nos livra,
nos poupa, nos salva, Senhor. Não sabemos, Pai, até quando essa crise vai durar, não sabemos até quando essa situação vai passar. Eu sei que já estamos impacientes, eu sei que eu já estou impaciente, Senhor. Eu sei que muitas pessoas já estão impacientes, já perderam sua calma, já perderam sua paciência, Senhor. Então, Pai, nos poupe, Senhor. Nos poupe, Senhor. Nos poupe, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa fraqueza, ainda precisamos do Senhor. Tu és mesmo a nossa fonte de socorro, Tu és mesmo a nossa fonte de refúgio. Não é o Egito, não são os carros do Egito, não são os cavaleiros do Egito, não é a nossa posição ou estrutura ou recursos. Nós queremos sim estar abrigado debaixo das Tuas asas, assim como uma ave protege os seus, Pai. Queremos ser protegidos pelo Senhor. Então nos guarda, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Protege-nos, Pai, do maligno, livra-nos do mal, Senhor. Nos poupa, Pai, porque muitas vezes nossa paciência, Senhor, muitas vezes a esperança de alguns já estão indo embora. Muitas vezes, Senhor, a angústia tem tomado conta, a incerteza, as dúvidas. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que toda essa confiança que temos nos recursos e na posição caia por terra e que possamos confiar somente em Ti. Confiando somente no Senhor, confiando, Pai, na Tua presença, Pai, para que não sejamos abalados. Então guarda, Pai, essas vidas, guarda essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Querido, não se desconecte ainda, eu quero orar ainda por você, por sua família, mas adore ao Senhor por um instante. Feche os seus olhos aí. Se você estiver no trabalho, não. No carro, não. Mas se você estiver em casa agora, separado esse tempo, feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus
não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti, Senhor. Papai, eu te peço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que Tu és a fonte do nosso refúgio. Tu é o nosso socorro bem presente na angústia. Pai, eu sei que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. E pedimos, Pai, sobre a nossa casa, Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos poupe e que o Senhor nos salve, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Vocês que têm feito aí a semeadura, a semente, vocês que têm depositado, eu tenho orado por vocês, tenho certeza que Deus vai continuar prosperando e abençoando a fidelidade de vocês em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um recado aqui importante. No domingo agora, nós vamos ter uma feijoada, né, para entregar para você aqui na igreja, né? Como que vai funcionar? Nós vamos trazer essa feijoada para cá de manhã, colocar no marmitex. É só a feijoada, não é marmitex assim com arroz, farofa e a feijoada, não. É só a feijoada, né? Vai ficar bem rechuchuda, bem recheada. Então, você pode preparar, né? Você que quer comprar para nos ajudar, né, meu irmão, em todo esse processo que nós estamos agora, né? Nós estamos fazendo isso para que, né, recursos possam entrar e a gente possa dar continuidade, né, em toda essa obra que nós estamos fazendo. Se você também quer vir nesse domingo pegar a feijoada e já trazer 1 quilo de alimento não perecível, nós também estamos ajudando muitas famílias que estão passando por necessidades aí, ok? Tem famílias que estão precisando de fralda M, de bebê, fralda M, leite, tá bom? Que você tiver aí e puder semear, nós vamos ajudar famílias. Mas essa feijoada, você pode pegar ela aqui assim que a gente encerrar a live, porque a gente vai estar aqui, né? A gente vai estar aqui das 10 horas, né, Paulinho, até meio-dia, né? Depois eu combino isso com o Beraldo e com a Gisele também. Um beijo para vocês aí, queridos. Deus abençoe essa semente de vocês.
Então, nós vamos estar aqui até meio-dia na igreja. Então, você pode passar aqui na igreja e retirar. Vai custar R$15, tá, esse Marmitex, só com a feijoada. E aí você passa, né, retira aqui, faz o pagamento aqui mesmo, né? E eu tenho certeza que vai ser uma boa semente que você vai fazer, né? Nós estamos trabalhando aqui na estrutura também, não só ajudando famílias, né, dando apoio para as pessoas da igreja que precisam, mas nós estamos trabalhando na estrutura aqui da igreja também. Então, o que está dando para a gente fazer, a gente está fazendo, né? Quando você chegar aqui e ver a fachada, você já vai ver que está pintada, arrumados todos, organizado, bastante coisa ali já, tá bom? E vamos estar mexendo no fundo lá também. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe, espero vocês aqui no domingo. Vem retirar essa feijoada aqui, com certeza, né, vai nos ajudar muito e você vai já levar, né, uma coisa gostosa aí para casa, amém? Tem mais alguma coisa que esteja tudo certo? Ok? Amém, então vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, muito obrigado. Te agradecemos muito, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado e abençoado em nossas vidas. Então, Pai, leva-nos, Pai, nós que estamos aqui debaixo da Tua graça e proteção, que as Tuas asas estejam guardando e protegendo esses que estão em casa também, ou no trabalho, onde quer que seja. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. E nós, Pai, confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de refúgio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti coloque a sua mão e te dê a paz. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.